A oração modelo ou Pai Nosso é o nosso objeto de reflexão já há algumas semanas. E é sempre uma satisfação muito grande podemos abrir a palavra do Senhor, por exemplo, como nós temos agora a ocasião, no Evangelho de acordo com Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo 9 e até ao versículo de número 13. De acordo com a versão apresentada pelo evangelista Lucas, esta oração modelo surge através de uma provocação ou de um pedido feito pelos próprios discípulos do Senhor, que, inquirindo ao Mestre Jesus, disseram: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João, o Batista, ensinou os seus discípulos. Sempre é bom recordarmos que a palavra discípulo, matetes no grego, pode ter tanto essa tradução, discípulo, como também pupilo, aprendiz. Os pupilos de Cristo, os aprendizes de Jesus, carecemos de aprender com o Mestre como orar devidamente. E a cada ocasião em que nos detemos para refletirmos nessa passagem, nós recordamos que Jesus não está apresentando aqui uma série de palavras para serem reproduzidas automaticamente, senão nos instruindo, dando um modelo de como orar. E é com base nesse modelo que nós estamos refletindo a cada uma das ocasiões em que nos congregamos com este objetivo. A oração modelo, portanto, encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 9 e até o verso 13. E diz assim o texto sagrado: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nós clamamos que Tu continues a nos instruir por meio da Tua palavra. E tudo aquilo que nós aqui juntos refletirmos, ó Deus, seja impresso em nossas mentes e corações pelo Teu Espírito mesmo. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Cristo apresenta aqui 6 petições nessa oração. 3 delas envolvem a Deus. São os termos teu, tua. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Envolvendo, referindo-se a Deus. E as 3 petições finais dizem respeito a nós, seres humanos. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Destas 6 petições, apenas uma delas tem um complemento de explicação. E parece-nos que Jesus entendeu que, especificamente, esse nosso objetivo de reflexão hoje, merecia uma explicação complementar. E ele o faz nos versos 14 e 15 desse texto de Mateus, capítulo 6. Por que será que Jesus entendeu que o objetivo de nossa reflexão hoje carecia de tal explicação complementar? Então, pensemos algumas questões envolvidas com o nome de Deus e a oração que nós fazemos clamando por perdão. Antes, recordando as nossas reflexões anteriores, que nós juntos fizemos, né? Aí está a lista das nossas reflexões até o momento. A primeira delas, Pai Nosso; a segunda, que estás nos céus; a terceira, meditação, santificado seja o teu nome; a quarta delas, venha o teu reino; a quinta, que foi num domingo à noite, seja feita a tua vontade;
na quarta-feira próxima passada, dá-nos o pão de cada dia, e hoje podemos intitular nossa reflexão, recebimento e concessão de perdão. E o próximo slide, nós nos concentramos neste sexto momento de reflexão, orando por recebimento, mas também orando por concessão de perdão. É uma forma pela qual nós podemos sintetizar o assunto desses versículos, tanto o 12, como também o 14 e o 15. E daí convido tanto você que está presente aqui, como também nosso irmão, nossa irmã internauta, a que estejamos atentando, especialmente para o versículo 12 de Mateus capítulo 6, e que recebamos do Senhor orientações sobre como orar, para que recebamos e também venhamos a conceder perdão. Vejamos o que diz o Senhor Jesus. Primeira perspectiva nossa é a necessidade de perdão. E a segunda delas, a condição para o perdão. Tanto nós necessitamos do perdão divino, como também temos uma outra necessidade que é de conceder o perdão. E que seja concedido dentro do padrão divino. Mas pensemos primeiro nesse tópico inicial, orando por recebimento de perdão. O Senhor Jesus ensina-nos a orar modelarmente, afirmando, perdoa-nos. Perdoa-nos. A cada momento que nós nos encontramos para meditar nesta passagem bíblica da oração modelo Pai Nosso, eu gosto de relembrar a diferença em relação àquilo que nós meditamos no salmo anterior, na série de sermões anterior a essa. Na ocasião que nós meditamos sobre o Salmo 23, nós vimos que aquela é uma declaração individualizada, em que o salmista Davi apresenta o Senhor como seu pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verde pasto. Guia-me mansamente. É uma oração, é uma declaração pessoal. E nós diferenciamos com a oração modelo de Jesus, que é uma oração que nos ensina a pensarmos coletivamente. E até nisso é uma lição para nós. Há ocasiões em nossa vida, enquanto servo de Deus, que carecemos de pensar individualmente. E a Bíblia nos dá oportunidade para isso, como no Salmo 23. Mas também há situações em que nós carecemos de pensar coletivamente. E é quase que impossível deixar de lembrar da nossa palestra do próximo sábado, conversando sobre relacionamentos no ambiente eclesiástico. A palestra a partir das 10, com o pastor Chácara Júnior. Pensar no coletivo também é importante, até quando nós pensamos nessa questão do perdão, que implica num reconhecimento de uma pecaminosidade que não se limita a mas a um grupo de pessoas. Lembramos de Isaías, quando entrou no templo e teve aquela visão da glória de Deus, a santidade do Senhor enchendo todo o santuário. A primeira atitude e reação de Isaías foi fazer a afirmação, de acordo com o que está lá em Isaías 6,5. Ai de mim, que estou perecendo. Ai de mim, que estou perecendo. Algumas pessoas que gostam de se portar diante de Deus, como se fossem o coleguinha de turma. Mas quando entrou na presença de Deus, Isaías declarou, ai de mim, eu estou perecendo. E ele explica por quê. Porque eu sou um homem de lábios impuros. Primeira atitude que levou Isaías a temer estar na presença de Deus, comparando a santidade dele com a sua pecaminosidade, foi definir a sua pecaminosidade em termos dessa expressão, eu sou um homem de lábios impuros. E não somente ele percebeu a sua pecaminosidade, como também a pecaminosidade daqueles que eram seus pares na sociedade, no mundo. E habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí ele faz o contraste.
e eu vi o Rei, o Senhor dos Exércitos. Meu irmão, minha irmã aqui presente nesse local, que é um santuário nesta noite, também nosso irmão, amigo internauta. Sempre que nós entramos na presença de Deus, é necessário, recomendável, importante e indispensável que percebamos, à luz da santidade e grandiosidade de Deus, a nossa pecaminosidade. E que nos sintamos constrangidos e contritos diante do Deus Santo. E que as nossas palavras e a nossa posição reflitam esse tipo de questão. Quando eu pastoreava num outro ministério, algumas pessoas vinham a mim e diziam: mas pastor, o senhor viu a roupa da irmã ali? O senhor tem que falar com ela, isso não é uma roupa de vir à igreja. E eu pensando, eu, pastor, vou ter que falar sobre a roupa da irmã? De repente, uma pessoa que tem marido, que tem filho, que saiu de casa daquele jeito, eu, pastor, que vai ter que falar? Irmão, chegou um ponto que eu tive que nomear diaconisas para conversar com as irmãs da igreja. Com algumas irmãs da igreja, né? Quando a gente está na presença de Deus, indo para um ambiente que é santo, precisamos até, antes de sairmos de casa, né? Guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Estamos sabendo para onde nós vamos e como nós vamos estar fazendo isso. Numa dessas oportunidades, irmãos, nesse outro ministério, quando eu fui fazer uma visita na Santa Casa de Misericórdia, tinha lá um painel dizendo o tipo de roupa que as pessoas tinham que estar trajadas para entrar no hospital para fazer visita. Eu falei assim, caramba, aqui tem preocupação com o tipo de roupa que vai entrar para fazer visita. E algumas pessoas que não pensam isso quando vão na casa do Senhor. Será que vai ter que botar também uma plaquinha escrevendo ali como é que bota a roupa que tem que ser, que não tem que ser? Quando Isaías entrou no santuário e viu a grandiosidade de Deus, a santidade de Deus, ele reconheceu sua pecaminosidade e a também das pessoas da sociedade. Alguns que pensam que está tudo bem no mundo, né? O mundo está uma maravilha, tem que continuar assim mesmo, tem que melhorar, isso está progredindo, irmãos, está indo para o buraco. E quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós vamos perceber o nosso e o pecado também da sociedade na qual nos encontramos. Quando o Senhor Jesus ensina-nos a orar, perdoa-nos, Ele está no mesmo espírito e sentimento que foi tomado Isaías naquele dia no santuário. Meu lábio é impuro e as pessoas também estão com lábios impuros. E é quase que inevitável também lembrar daquele nosso irmão em Cristo, que um dia marcou uma audiência com o seu pastor e disse: pastor, finalmente eu descobri qual é o meu dom espiritual. O pastor ficou contente, que bom, mais um irmão que sabe o seu dom e vai poder servir na igreja. E o pastor perguntou: qual é o seu dom, meu irmão? É descobrir pecado na vida dos outros. Tem gente que tem esse dom, né? Que vai orar, perdoa-lhes, mas não consegue orar, perdoa-nos. Esse dom, meus irmãos, não é do Espírito Santo. Porque o dom que é do Espírito Santo, ele faz o crente orar, perdoa-nos. Faz o cristão orar como Isaías: eu sou um homem de lábios impuros, e também habito no meio de pecadores também com seus lábios impuros. A primeira palavra da oração em relação a esse elemento que carece que nós estejamos recebendo uma explicação complementar. E perdoa-nos. Perdoa-nos. A palavra perdão aqui é no grego afieme. E é interessante que a palavra afieme no grego é uma união do prefixo apo, que quer dizer fora de, e ieme, que é enviar. Ou seja, afieme é enviar para fora. Quando Jesus ensina-nos a orar, perdoa-nos, Senhor, que o Senhor possa jogar para fora. Esse pecado está dentro de nós, então que o Senhor possa retirar esse pecado dentro de nós e jogar para fora de nós. O Senhor é poderoso para fazer isso.
algumas outras linguagens, na sequência do Novo Testamento, fala sobre lavar, né? E é interessante que Apocalipse fala sobre lavar com sangue. E lendo essa passagem, eu falei, mas lá, se você jogar sangue, não vai limpar a roupa. Tiveram as suas vestes lavadas no sangue. Era uma roupa branca. Você lavar com sangue, vai ficar vermelha. Mas o sangue de Jesus é diferente. Quando o sangue de Jesus entra, ele é o principal de todos os alvejantes. É o sangue de Jesus, mas ele alveja. Ele joga para fora toda a impureza. E nós temos que orar clamando, perdoa a mim, perdoa também o meu irmão, perdoa essa sociedade, perdoa-nos, Senhor. Perdoa o quê? As nossas dívidas. A palavra grega é ofeliema. Aquilo que é devido, uma dívida, ofensa, pecado. Por isso nós temos diferentes termos nas nossas versões. Alguns mas que parecem, perdoa-nos as nossas dívidas, outras perdoa-nos as nossas ofensas, ou perdoa os nossos pecados, porque a palavra grega ofelieme, ela proporciona essas diferentes traduções. Mas o interessante é pensarmos que qualquer uma dessas expressões, dívidas, ofensas, pecados, elas caem bem dentro disso que nós estamos pensando. A palavra ofelieme vem de ofeló, que quer dizer dívidas legais, econômicas ou morais. Que o Senhor nos perdoe, porque todos nós temos as nossas dívidas. Nós temos certas obrigações que deveríamos cumprir, mas não cumprimos. Quando são financeiras, o telefone fica tocando toda hora. Quando não são morais, a nossa consciência pode cobrar aquilo que nós estamos devendo. Principalmente quando devemos para Deus. Que o Espírito Santo esteja sempre nos recordando, para que jamais nos acostumemos, ou cheguemos ao ponto daquilo que Paulo chama de mente cauterizada. Cauterização, tirou tanto a pele que chegou num ponto da insensibilidade, a pessoa não sente mais nada. E essa é a pior situação, né? Uma pessoa se sente insensível. Perdoa-nos as nossas dívidas. Nós temos dívidas. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, no capítulo número 3, ele vai fazer a seguinte afirmação, que você poderia até declarar de cor, mas a partir do versículo de número 9, em Romanos, capítulo 3, no verso 9, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Paulo, nessa divisão que o próprio judeu fazia no mundo, de um lado estão judeus, do outro estão os gentios, ou seja, o que não é judeu, ou os de fala grega. Era o mundo de então. Grande parte do mundo helenizado, de fala grega, e os judeus como um grupo ali à parte, que mantinham não somente, de certa forma, a sua língua, mas também os seus costumes. Mas Paulo declara na carta aos Romanos que, em relação ao pecado, tanto judeu quanto grego estão na circunstância semelhante. E ele assinala com um texto bíblico, como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram a uma, se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Todos nós, portanto, precisamos orar: perdoa-nos as nossas dívidas. Essa é uma oração comum. Perdoa-nos as nossas ofensas. Perdoa-nos os nossos pecados. Jesus, ele chamou a atenção para as nossas dívidas, que podem não ser as mesmas, embora todos nós as tenhamos, mas que todos nós as possuímos. Logo, nesse modelo de oração, só essa primeira expressão, perdoa-nos as nossas dívidas, já nos deu a oportunidade de pensar sobre várias questões nesses minutos aqui de iniciar da mensagem. Perdão é uma necessidade coletiva, porque todos somos pecadores. Não há nenhum justo, nem um sequer, todos se extraviaram. Um inglês chamado Chesterton,
que era de certa forma um teólogo amador, era ao mesmo tempo um ensaísta, era um dramaturgo. Em certa ocasião, lendo um jornal, ele viu uma pergunta retórica de um articulista: o que há de errado com o mundo? E aquela pergunta ficou na mente do dramaturgo Chesterton por muitos dias. E o estimulou a escrever um texto que ele enviou para o mesmo jornal publicar. Que iniciou mais ou menos assim: à luz do questionamento levantado pelo autor fulano de tal, na edição número tal desse jornal, o que há de errado com o mundo, eu quero trazer uma resposta. E declarou Chesterton: o que há de errado com o mundo sou eu. Eu sou errado neste mundo. Ao mesmo tempo que somos levados a coletivizar nessa oração modelo, nós só podemos fazer o coletivo à medida que nós nos incluímos. Perdoa-nos, ou seja, eu estou errado também. E careço do perdão das dívidas que eu possuo, das ofensas que eu cometi, assim como meu irmão também. Eu peco, eu erro, eu ofendo, e eu então crio problemas para os outros. E isso deve me levar a pensar, né? Qual é o erro mais grave que eu tenho cometido? Que pessoas eu tenho ofendido? E eu vou chegar à conclusão, né? Nós todos estamos cometendo erros. E todos carecemos do perdão divino. Quando eu oro, perdoa-nos, eu estou também clamando por perdão. E nesse ponto aqui, sobre clamar por perdão, gostaria de pensar numa questão que é clássica da interpretação desse texto, voltando a Mateus capítulo 6, e de outra perspectiva que, embora não tão clássica, também é importante que nós pensamos a respeito disso. Assim como temos perdoado os nossos devedores. Mateus 6,12, a segunda parte. A palavra perdão e perdoado parecem estar sempre inseparáveis. Quando nós pensamos em perdão, a questão clássica para que nós recebamos o perdão é arrependimento e confissão. A palavra grega para arrependimento é metanoia, que quer dizer uma mudança, uma transformação na mente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele fala a respeito disso. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando é o Espírito Santo que está agindo na vida da pessoa, a sua mente, ela é transformada. Então, ela passa a agir, não por coação ou por obrigação, mas porque o Senhor, através do Espírito, operou uma transformação na sua mente. Aquilo que ele achava que era vantagem, ele acha que é desvantagem. Aquilo que ele achava que era bom, ele hoje compreende por ação do Espírito que é incorreto. E, consequentemente, age diferente. Arrependimento, biblicamente, dentro da linguagem grega, é isso. Houve uma mudança na mente da pessoa. E esta operação divina de mudança de concepção leva à confissão. Conscientizado pelo Espírito daquilo que eu errei, então eu apresento a minha confissão diante de Deus. Primeiro sermão pregado por Jesus, de acordo com Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15, é uma declaração interessante do evangelista Marcos. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos. Arrependei-vos e crede no evangelho. Que as vossas mentes sejam mudadas, sejam transformadas, é um sermão coletivo. A concessão do perdão está ligada à mudança da mente que é operada pelo próprio Espírito. Então, quando nós clamamos coletivamente, perdoa-nos, eu estou orando para que o Senhor, pelo seu Espírito, transforme a minha mente, o meu coração, a minha alma, porque assim as minhas ações serão baseadas nessa mudança operada pelo Espírito Santo, e não por uma obrigação que me constrange a agir contra a minha natureza
e muitas circunstâncias somente quando estou sendo observado e sendo visto. Mas quando é fruto de uma transformação operada na mente pelo Espírito Santo de Deus, aí a questão ela é diferente, é o arrependimento. Mas também fala sobre confissão. Em 1 de João, capítulo 1, no verso 8, João, o apóstolo, afirma que se nós dissermos que não temos pecado nenhum, nós nos enganamos a nós mesmos, e a verdade de Deus não está em nós. Por isso, quando o Senhor Jesus ensina, perdoa-nos, Ele está dizendo, meu filho, você também tem pecado. E se você disser que não tem, você está se enganando, diz João, e você não está vivendo na verdade de Deus, porque a verdade de Deus diz que todos são pecadores. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Então, não se engane, nem viva fora da verdade. Assuma que você é um pecador, que você é uma pecadora. E aí, no verso 9, que é o segundo de 1 de João 1, 8, e agora o 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Para ofileimoi, jogar fora, lançar fora toda a injustiça que há em nós. Então, as informações clássicas sobre a concessão de perdão são essas: arrependimento, operado pelo Espírito, e confissão do pecador assumindo a sua pecaminosidade. E perdão aos nossos devedores. Porque na oração modelo Jesus ensina, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E aí lembramos que essa colocação de Jesus não é uma afirmação clássica de tudo aquilo que a Bíblia ensina. Tanto é que ele vai explicar isso. Quando a oração modelo conclui, ele vai prosseguir, e agora, na sequência dos versos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Perdão a os nossos devedores. Uma rainha da Inglaterra chamada Carolina morreu. E um dos lordes, da Câmara dos Lordes, chamado Chesterfield, disse uma frase muito triste. Uma mulher que viveu sem perdoar, agora morreu sem ser perdoada. Uma mulher que não perdoava, morreu sem ser perdoada também. E esse é um ponto interessante, né? A quem pertence a vingança? O texto bíblico diz para nós, em Romanos 12, 9, né? A mim pertence a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Eu retribuirei. Nós temos que ter muito cuidado em queremos fazer aquilo que é chamado de justiça pelas próprias mãos. Eu vou fazer a justiça. E é interessante pensarmos, né, que Deus ele vai derramando do céu as suas bênçãos, inclusive Ele vai derramando do céu o seu perdão. O texto bíblico não diz que, literalmente, que Deus que não vai perdoar, né? Embora o texto diga isso. Mas talvez uma interpretação mais correta seja que eu é que não vou conseguir tornar o meu coração receptivo ao perdão divino. À medida que eu estabeleço uma regra, né? E que regra é essa? Há questões, há situações, há circunstâncias que não merecem o perdão. Numa das nossas reflexões, numa das quartas-feiras do ano passado, eu ilustrei aqui, vou repetir, com a ideia do guarda-chuva, né? Se está chovendo e eu não quero me molhar, eu boto o guarda-chuva e a chuva não me pega. A chuva continua caindo, mas eu que estou protegido dela, né?
Deus derrama o seu perdão do céu, a sua misericórdia. Mas quando eu estabeleço a regra de que há questões que não podem ser perdoadas, eu estou colocando aqui o guarda-chuva. O perdão de Deus está caindo ainda. Mas eu que estabeleci uma regra que faz com que eu não receba essa misericórdia, esse perdão de Deus. Essa também é uma interpretação clássica do texto. E nós, frequentemente, somos assolados, em certo sentido, por esses pensamentos. Eu tenho que perdoar alguém, e em muitas circunstâncias isso fere o nosso coração e nos constrange e causa-nos dificuldades emocionais até. Mas aí, nesse sentido também, que eu gostaria de que nós pensássemos numa outra perspectiva dentro desse texto. Que eu pensei em relacionar com a seguinte expressão, que aquelas que são mães aqui, especialmente, vão lembrar muito bem do que é isso. Cadeira do pensamento. Assim como os filhos, e eu, né, também como filho, porque todo mundo aqui pode não ser mãe, mas filho é, senão não estaria aqui vivo, né? Em muitas circunstâncias, nós precisamos estar na cadeira do pensamento. Irmãos, se nós formos sinceros, há alguns de nós, que até pode ser eu ou pode ser você, que esticamos muito a corda da paciência do nosso irmão. E alguns se escondem atrás de uma passagem como essa. Você tem que me perdoar, porque a Bíblia diz, ó, Jesus falou aqui, ó, se não perdoar, você vai ser perdoado também. E há pessoas que equivocadamente usam esse texto bíblico para explorar o perdão do outro. Cadeira do pensamento. Um garotinho no orfanato, né? O orfanato foi visitado por adotantes, e um casal simpatizou-se muito com o menininho. E estabelecendo aquela relação com a criança, aquele casal disse, olha, se você for morar com a gente te adotar, vamos poder te dar isso, aquilo. O que você mais quer ganhar na sua vida? E aquela criança teria dito, né, o que eu mais quero é ser amado. O que eu mais quero é ser amado. A diferença entre a perspectiva de uma criança de orfanato e as suas carências, e a carência de pessoas numa situação mais confortável que queriam adotar alguém. O que tinham para oferecer, em contraste com o que a criança realmente queria. E pensando sobre isso, irmãos, há muitas pessoas, aliás, podemos afirmar que a maioria esmagadora das pessoas do mundo querem ser amadas. Porém, podemos ao mesmo tempo afirmar que há pessoas que são difíceis de serem amadas. E frequentemente, nós nos relacionamos ou temos contato com uma ou outra pessoa assim. Que até embora possa ter essa carência de receber amor, ao mesmo tempo, por circunstâncias diversas da vida, por bem ou por mal, afirmativamente, de forma pensada ou não, são difíceis de serem amadas. Costumava dizer na época da juventude que eram os famosos espalha-bolinhos. Sabe o que é isso? Tem um bolinho de gente conversando, a pessoa chega, vai saindo um, outro, e a pessoa fica sozinha. É o espalha-bolinho. Tem gente que é assim, espalha-bolinho. Tomara que não haja nenhum espalha-bolinho aqui no nosso meio, né? Que todos sejamos pessoas agradáveis e que as pessoas gostem de estar com você. Mas há pessoas que são espalha-bolinho. E são pessoas difíceis de se relacionar e que, às vezes, usam esse texto bíblico para provocar aquelas pessoas que estão com alguma dificuldade de relacionamento com elas. E aí volta o tema da palestra do próximo sábado. Conversando sobre relacionamentos no ambiente eclesiástico. Espalha bolinho. Sabia que o apóstolo Paulo, ele precisou sentar na cadeira do pensamento durante um longo tempo? Não já como apóstolo, mas logo após a sua conversão.
Paulo precisou sentar na cadeira do pensamento, mas tem gente que não aceita, não. O jogador de futebol, o ex-jogador agora, Romário, em 2004 jogava no Fluminense, que aliás ganhou do Flamengo, acho que foi de quanto? 4-1. Domingo passado. O Romário, quando jogava no Fluminense, ele fez uma declaração seguinte em relação ao técnico da época, que era Alexandre Gama. Alexandre Gama estava há 8 jogos dirigindo o clube Fluminense. E aí ele foi inquirido por um repórter sobre quem era o maior jogador depois do Pelé. E naquela altura, 2004, né, surgiu uma comparação. É o Romário ou é o Ronaldo? E aí o Alexandre Gama teria dito que era o Ronaldo. Imagina isso, ele sendo técnico do Romário no Fluminense. Depois de alguns dias foram entrevistar o Romário em relação a isso. E a resposta dele foi a seguinte: entrou no ônibus agora, não está nem em pé e já quer sentar na janela. Que ele falou em relação ao técnico. Entrou no ônibus agora, não está nem em pé e já quer sentar na janela. Pastor, o que tem isso que ver com o que nós estamos falando aqui? Irmão, há pessoas que testam o nosso limite, esticam demais a corda, e apesar disso, querem sentar na janela. Já querem ter posição de destaque. Já querem estar à frente. Irmãos, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E querem usar até o texto de Manaus, mas Jesus disse lá, ó, perdoa, quem não perdoar não vai ser perdoado. Por isso que eu falei que nós temos que ver uma outra perspectiva dessa mesma passagem das Escrituras. E não permitimos que certos posicionamentos aconteçam no nosso meio. Paulo não podia, depois de convertido, já sentar na janela da igreja cristã, não. Por quê? Porque Paulo, se você abrir aí em Atos capítulo 9, versículo número 1, vai dizer: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra o discípulo do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, versículo 2, e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, o nome que Atos usa para relacionar-se ao cristianismo no começo, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Saulo não perdoava nem mulher. Você é cristão, judia, mas eu sou mulher, que se dane, você vai presa comigo. Vamos embora. Ele veio com carinho. Por favor, irmã do caminho, se ajunte a mim, siga aqui na minha frente, nós vamos lá para Jerusalém. Ele falava assim, meus irmãos? Certamente que não era, né? No meio desse caminho a Damasco, ele vê uma luz e se converte. Ele que havia nascido no ano 5 depois de Cristo, aqui uma cronologia aproximada. Se mudado para Jerusalém no ano 10, aprendido aos pés de Gamaliel, entre 15 e 20 depois de Cristo. Em 33, Jesus é preso, crucificado, morto, ressuscita e ascende aos céus. No ano 34, que é Atos 9:1, Paulo está perseguindo a igreja. Não escolhe entre homem nem mulher. 34 a 36 depois de Cristo, nesse período acontece a conversão dele. E depois Paulo já foi logo chegando em Damasco, recebeu uma túnica e começou a pregar na igreja de Jerusalém? Não. Paulo foi logo para a janela do ônibus? Não. Irmãos, entre 34 e 36, foi a conversão de Paulo. Depois, em 36 e 39, ele passou 3 anos. 3 anos. Entre a Arábia, Damasco, e teve visitando Jerusalém pela primeira vez. No ano 40, Barnabé vai encontrar com Paulo lá em Tarso da Cilícia, que era a cidade de origem dele. E o leva para Antioquia da Síria, no 40. Entre 41 e 42, Paulo teve experiências com Deus. Teve a visão do terceiro céu, que ele vai relatar depois. Teve a experiência do espinho na carne, em que ele orou, clamando a Deus que tirasse dele aquele problema que ele tinha. No ano 48, que Paulo vai para Jerusalém, na companhia de Barnabé e Tito, e é nomeado missionário da igreja cristã. Pedro iria pregar aos judeus, e Paulo, com seu grupo, iria pregar aos não-judeus. 48. Se Paulo
converteu-se em 36, foram 12 anos sem sentar na janela. 12 anos. É a cadeira do pensamento. Às vezes, irmãos, nós podemos estar dando mais privilégio para a pessoa que tem muito menos valor do que Paulo, o apóstolo, que ficou 12 anos e aceitou os 12 anos na cadeira do pensamento. Aceitou. E aí Deus foi preparando ele nesse período para que ele amadurecesse, crescesse, recebesse respeito, porque antes ele era um perseguidor, ele prendia crente, prendia homem, mulher. Era natural que a igreja ficasse com o pé atrás com ele. Deus já veio perdoado, já era um crente, já era um salvo. Não era negócio com Deus, era negócio com os homens, que precisavam de um tempo. Mas esse Paulo diz, não, o Senhor me perdoou, vocês têm que me perdoar na marra também, que eu quero pregar, eu quero falar. Não, Deus permitiu que ele ficasse na cadeia do pensamento. Irmãos, que Deus nos dê sabedoria nos nossos relacionamentos, para percebermos aquilo que o próprio Paulo foi falar mais tarde. Não imponhas precipitadamente as mãos sobre ninguém. Ele dizia com autoridade, porque ele mesmo vivera isso. Eu esperei 12 anos. Por que vai lá colocando gente na janela? Também é um tempo de maturidade. Há um tempo também de perceber-se. Não é questão do perdão de Deus, não. Mas de ter um desenvolvimento, um amadurecimento, em que a pessoa tenha condições de sentar na janela, porque de repente não está ainda no tempo, é a cadeira do pensamento. Paulo sentou, e muitas vezes eu vou ter que sentar, ou você, outras pessoas. Então, temos muito cuidado em permitir que pessoas usem equivocadamente essa passagem de hoje, porque não querem sentar na cadeira do pensamento. Quando muitas vezes tem que sentar. E é um tempo dado pelo próprio Deus, como ele deu para o apóstolo Paulo. E não tem que ver com perdão de Deus, não. Perdão de Deus, para quem se arrepende e confessa, é imediato. Mas outras questões de aprendizado, de amadurecimento, é um assunto à parte. É um assunto à parte. Então, que Deus nos ajude a considerarmos essa questão do recebimento e concessão do perdão, mas, ao mesmo tempo, sobre a necessidade de maturação. E talvez, se você nunca pensou nessa questão do apóstolo Paulo, que sentou na cadeira do pensamento, precisou sentar, e foi uma bênção para ele e para nós também, porque quando ele iniciou a primeira viagem missionária, tinha para trás dele esse número de 12 anos, que é um número bíblico interessante, né? São os 12 patriarcas, são 12 apóstolos, a Bíblia fala muito sobre isso, de 12 anos de amadurecimento, de conversa com Deus, de a sós dele com Deus, para ter experiências visionárias, para pensar no espinho na carne, para que quando ele chegasse no momento, ele estivesse pronto para assumir aquela grande responsabilidade que nos abençoa até hoje. De fato, nós temos sim que conceder o perdão, mas nessa passagem aqui está muito mais em questão os assuntos relacionais dentro do corpo de Cristo, os relacionamentos. E incluamos na nossa pauta de pensamentos essa questão da cadeira do pensamento, que às vezes é necessária, irmãos. Porque muitas vezes nós, como igreja, podemos ser culpados de não fazer aquilo que Deus fez com Paulo. E se Deus fez isso com Paulo, por que nós não podemos fazer, ou não devamos fazer também, no tempo que se chama hoje? Inclusive o próprio Paulo, que ficou 12 anos na cadeira do pensamento, mas também entendeu, olha, não imponhas as mãos precipitadamente sobre ninguém. Não coloque antes da hora ninguém na janela, não. Calma, dá tempo para a pessoa amadurecer, para crescer, para se preparar. Porque dizia Paulo, eu mesmo sentei, e foi bom. Então, não imponhas precipitadamente a mão sobre ninguém. Isso não é falta de amor, pelo contrário, é amor. Foi amor de Deus preparar Paulo da forma que ele precisava ser preparado, no tempo que ele precisava, para até estabelecer uma relação com a igreja que estava cheia de desconfiança com ele. Esse cara perseguiu a gente, pegou homem e mulher, bateu, levou preso, e agora já quer chegar aqui pregando? Não vai rolar. Então, isso foi bom até para essa relação de Paulo, para que as pessoas pudessem perceber, pegar confiança com ele e
dar a ele a oportunidade de assumir liderança, como mais tarde ele pôde assumir. E às vezes, irmãos, nós podemos pecar até nisso. Quando a gente fala sobre perdão, a gente pode até pecar em não colocar na cadeia do pensamento quem precisa estar na cadeia do pensamento. Por isso nós precisamos orar, né? Perdoa-me, Senhor. A gente vai orar nesse momento, falando com Deus, e certamente o Senhor falou o seu coração, de alguma forma, e clame a Deus que Ele imprima ao seu coração essa realidade. E no 275, a gente vai entoar daqui a pouquinho, é o Perdoa-me, Senhor, 275 do Inário para o culto cristão. Mas antes vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos porque Tu nos conscientiza de que somos pecadores, de que nós somos falhos. Coletivamente, todos pecaram. E clamamos que Tu perdoe-nos as dívidas, as ofensas, os pecados. Nós nos arrependemos e os confessamos. Não somos como aqueles que afirmam, não tenho pecado nenhum. Pelo contrário, estaremos enganando-nos a nós mesmos e a Tua verdade não estaria em nós. Mas somos aqueles que reconhecemos, mediante a ação do Teu Espírito, as nossas transgressões e as confessamos com as nossas mentes mudadas pelo Senhor mesmo. Pedimos, ó Deus, que nessa colocação do Teu Filho Jesus, a respeito da concessão do perdão ao próximo, que nós não tenhamos guarda-chuvas sobre nossas cabeças, que nos impeçam de receber a Tua misericórdia divina, que não cessa de ser derramada, mas as circunstâncias em que nós mesmos colocamos, ó Deus, empecilhos sobre as nossas próprias vidas, ao declarar que há situações que não merecem perdão. Mas, independentemente da concessão do perdão, Senhor, esse tema da cadeira do pensamento continua muito importante. Paulo sentou nela. E pode ser, Senhor, que eu precise me assentar nela. Ou que alguém que conheço precise assentar-se nela. Por estar esticando a corda demais, apoiado em interpretações equivocadas de passagens como essa na qual nós meditamos hoje. Que a experiência de Paulo, de 12 anos na cadeira do pensamento, até iniciar a sua primeira viagem missionária, nos ajude, ó Deus, a remodelarmos alguns pensamentos que temos. Na concepção de que isso não é falta de amor, porque o próprio Deus agiu assim com Paulo, embora o amasse. Mas foi uma demonstração de amor, sim, para prepará-lo melhor para a sua obra. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.